Olá, eu sou o professor Naldo Silva. Venho trazer aí para você mais uma aula de história. O nosso tema hoje será do primeiro ao nono presidente do Brasil, a partir da proclamação da República. Então, vamos passar a conhecer alguns presidentes até a atualidade. Então, nós vamos fazer aqui, eu vou fazer aqui vídeos por etapa. Nesta primeira etapa, nós iremos do primeiro ao nono presidente do Brasil. Primeira parte. Antes de prosseguirmos, peço que inscrevam-se neste canal para que possamos levar mais informações a você. Deixe seu joinha, compartilhe com o meu trabalho. Este informe é um resumo da minha pesquisa, para que possa ajudar você nos trabalhos acadêmicos e até mesmo escolares. Tá bom? Então, ajuda a monetizar este canal para que eu possa gerar receitas e comprar equipamentos para que possa entregar para você um trabalho com mais qualidade e visualizações, né? E em áudio. Bom, vamos iniciar aí. O nosso primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Cada presidente que nós vamos ver aqui, vamos ver aí uma mini biografia. Pode surgir também, pessoal, algumas palavras que às vezes travam na minha dicção. Tá bom? Está uma manhã de sábado, uma manhã fria, né? Outra coisa também que quero falar para vocês, eu moro aqui ao lado de uma avenida onde é, você vai ouvir ruídos de moto, carros passando e até mesmo metrô que passa aqui do lado. Então vamos lá, prosseguir aí, dar início à nossa pesquisa. Falando em pesquisa, tudo que eu passar aqui foi assim, eu pesquisei sobre esses presidentes e fiz o resumo através desses slides que eu vou apresentar para você. Então, eu estou lendo o slide, mas lendo algo que eu já pesquisei, escrevi e passar para você essas informações. Vamos lá. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em 1827 e faleceu em 1892. Ele como o primeiro presidente do Brasil. Foi um militar e político brasileiro, conhecido por ser o proclamador da República e o primeiro presidente do Brasil, como nós estamos vendo aí no título. Nascido em Alagoas, Deodoro vinha de uma família com forte tradição militar. Seu pai chamava-se Manuel Mendes da Fonseca e sua mãe, Rosa Maria Paulina da Fonseca, também conhecida como Rosa Maria Paulina de Barros Cavalcante da Fonseca. Nós vamos ter alguns conhecimentos, algumas informações aí de cada presidente que for falando aqui. Vamos lá. Como primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, ele assumiu o poder após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, inicialmente como chefe do governo provisório e depois como primeiro presidente constitucional eleito pelo Congresso Constituinte em 1891. Teve uma carreira de destaque no Exército, participando da Guerra do Paraguai e alcançando o posto de marechal. Embora inicialmente fosse monarquista, foi convencido a liderar o movimento que depôs Dom Pedro II. Em 15 de novembro de 1889, Deodoro proclamou a República, assumindo a chefia do governo provisório. Em 1891,
foi eleito presidente constitucional. Sua presidência, contudo, foi marcada por uma gestão centralizadora e por conflitos com o Congresso Nacional, que o levou a renunciar em 23 de novembro de 1891. Ele faleceu em 1892, ou seja, após o ano que ele renunciou, ele faleceu. Seu poder no poder, não, desculpa, seu período no poder e o de seu sucessor, Floriano Peixoto, são conhecidos como a República da Espada, devido à forte presença militar no governo. Como falei para vocês, às vezes eu vou dar umas travadas aí na dicção. O segundo presidente do Brasil foi Floriano Peixoto. Vamos lá. Floriano Vieira Peixoto. Nascido em 1839, viveu até 1895, natural de Ipioca, no estado da Alagoas. Seu pai, Manuel Vieira Peixoto, e sua mãe, Ana Rosa de Toledo Peixoto. Vamos ter mais conhecimento sobre ele. Floriano Vieira Peixoto, 1839 a 1895, foi um militar e político brasileiro que ficou conhecido como o segundo presidente do Brasil e o Marechal de Ferro, pela atuação na consolidação da República. Após a proclamação da República em 1889, atuou como vice-presidente de Marechal Deodoro da Fonseca. Quando Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1891, Floriano assumiu a presidência em um período de grande instabilidade para o jovem regime republicano. Seu governo, o governo Floriano, durou de 1891 a 1894, ou seja, ele foi presidente 3 anos, porque o Marechal Deodoro, ele renunciou 1 ano antes de terminar o mandato, ou seja, no primeiro ano, né? Então, o governo foi de 1891 a 1894, foi marcado pela firmeza e centralização do poder. Floriano enfrentou e reprimiu violentamente diversas rebeliões que ameaçavam a República, como a revolta da Armada, liderada por setores da Marinha, e a Revolução Federalista no sul do país. Essa postura enérgica lhe deu o apelido de Marechal de Ferro. Vamos lá. O terceiro presidente do Brasil foi Prudente de Moraes. Vamos lá ter conhecimento sobre Prudente de Moraes. Prudente José de Moraes e Barros nasceu em 1841 e viveu até 1902. Natural de Itu, no estado de São Paulo, Prudente de Moraes era advogado de formação. Seu pai, José Marcelino de Barros, sua mãe, Catarina Maria de Moraes. Eu pude observar que os primeiros presidentes de nosso Brasil, a maioria, eram formados em direito e exercendo o cargo de advogados. Prudente de Moraes era advogado de formação. Sua carreira política teve início no Império, onde atuou como vereador, presidente da Câmara Municipal de Piracicaba e depois provincial e geral pelo Partido Liberal. No entanto, ele se afiliou ao Partido Republicano Paulista, o PRP,
em 1876, tornando-se um defensor da causa republicana, do abolicionismo e do federalismo. Após a proclamação da República em 1889, Prudente de Moraes teve papel importante na Assembleia Nacional Constituinte de 1890 a 1891, chegando a presidi-la. Em 15 de novembro de 1894, assumiu a presidência da República, sucedendo o Marechal Floriano Peixoto e marcando o fim do período da República da Espada, que era governado pelos militares. Seu mandato, 1894 a 1898, foi desafiador e visou principalmente a pacificação do país e a consolidação do regime político. Nosso quarto presidente do Brasil foi Manuel Ferraz de Campos Sales. Biografia aqui. Manuel Ferraz de Campos Sales, nascido em 1841 e faleceu em 1913. Natural de Campinas, no estado de São Paulo. Campos Sales formou-se em Direito, foi um advogado. Seu pai chamava-se Francisco Ferraz de Campos Sales e sua mãe, Maria Josefa Ferraz de Campos Sales. Vamos ter mais conhecimento sobre Ferraz de Campos Sales. Político e como quarto presidente do Brasil, foi fundamental na consolidação da República Oligárquica. Nós temos um vídeo falando sobre a República e explicando sobre a República Oligárquica. Então, aqui eu não vou explicar esses detalhes, porque o objetivo desse vídeo é mostrar para você, chegar ao seu conhecimento, os presidentes que tivemos a partir da proclamação da República até os dias de hoje. Sua carreira política começou no Império, atuando como vereador e deputado provincial geral pelo Partido Liberal. Após a proclamação da República, ele se tornou uma figura proeminente do Partido Republicano Paulista, o PRP, participando da Assembleia Constituinte de 1890 a 1891 e exercendo os cargos de ministro da Justiça e presidente do Estado de São Paulo. Lembra aí que no vídeo anterior também nós falamos sobre acerca de presidente do Estado. O presidente do Estado naquela época é o governador hoje. Mudou de presidente do Estado para governador. Então, naquela época lá, seria presidente do Brasil e presidente do Estado. Em vez de ser governador, chamava presidente do Estado. Em 1998, em 1898, Campos Sales foi eleito presidente da República. O quinto presidente do Brasil foi Rodrigues Alves. Biografia de Rodrigues Alves. Francisco de Paula Rodrigues Alves, nascido em 1848 a 1919, natural de Guaratinguetá, estado de São Paulo, formou-se em Direito, foi um advogado. Seu pai chamava-se Domingos Rodrigues Alves e sua mãe Isabel Rodrigues Alves. Vamos ter mais conhecimento aí. Como o quinto presidente do Brasil, em 1902 a 1906, ele também foi eleito para um segundo mandato em 1918, mas faleceu antes de assumir.
Ele é lembrado por seu foco na modernização e saneamento do Rio de Janeiro e do país. Em 1902, Rodrigues Alves foi eleito presidente da República. Seu primeiro mandato, 1902 a 1906, é considerado um dos mais importantes da Primeira República, marcado pelos títulos, olha, Reforma Urbana e Sanitária do Rio de Janeiro, expansão da infraestrutura. Seu governo investiu na construção de ferrovias, portos e outras infraestruturas essenciais para o desenvolvimento econômico, especialmente para o escoamento do café. O sexto presidente do Brasil foi Afonso Augusto Moreira Pena. E a biografia de Afonso Augusto Moreira Pena nasceu em 1847 e viveu até 1909. Nascido em Santa Bárbara, no estado de Minas Gerais, formou-se em Direito, também foi advogado. Seu pai chamava-se José Afonso Pena e sua mãe Ana Moreira Pena. Como sexto presidente do Brasil, Afonso Augusto Pena assumiu a presidência em 1906, sucedendo Rodrigues Alves. Seu governo é notável pelo forte incentivo à imigração europeia para o Brasil e por ser o primeiro a investir na defesa da produção do café, através do Convênio de Taubaté. Afonso Pena não conseguiu completar seu mandato, vindo a falecer no cargo em 14 de junho de 1909, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro presidente da República a morrer durante o exercício do mandato. Seu vice-presidente, Nilo Peçanha, assumiu seu lugar. O sétimo presidente do Brasil foi Nilo Procópio Peçanha. Vamos ver a mini biografia de Nilo Procópio Peçanha. Nascido em 1867 e faleceu em 1924. Foi um advogado, professor, olha aí, ó, até que fim representando aí os professores no poder. Nascido em Campos dos Goyatacazes, no Rio de Janeiro, seu pai chamava-se Sebastião de Souza Peçanha e sua mãe, Vitória Barroso Procópio. Em 1906, foi eleito vice-presidente. Em 1906, foi eleito vice-presidente na chapa de Afonso Pena. Vamos ver mais alguns itens importantes aí sobre esse abençoado aí que deixou história. Mas antes eu peço para que você curta, compartilhe. Você que não é inscrito, inscrevam-se neste canal para que possa monetizar esse canal e gerar receita. E no gerar receita eu consiga comprar, investir em equipamentos para o próprio canal, para melhor te oferecer conteúdos com mais qualidade de áudio, de vídeo e aí por diante. Vamos lá, prosseguindo nossa informação. Ele assumiu a presidência em 1909, após o falecimento de Afonso Pena, de quem era vice-presidente. Seu curto mandato foi marcado pela criação das escolas técnicas e pelo foco na educação profissional. Está vendo que importante? Se tornou o sétimo presidente do Brasil, de 1909
a 1910. Ele é notável por ser o primeiro e único presidente de origem afro-brasileira ou com ascendência negra visível da Primeira República e por seu foco na educação técnica. Nilo Peçanha era filho de um padeiro e de uma lavadeira, e sua origem humilde e mestiça foi um ponto de destaque em sua trajetória. Formou-se em direito e iniciou sua carreira política no Império. Com a proclamação da República, aderiu ao povo regime, aderiu ao novo regime, destacando-se como deputado federal e presidente do estado do Rio de Janeiro. Ele era governador do estado do Rio de Janeiro, que na época chamava-se presidente. Vamos lá. Nosso oitavo presidente do Brasil foi quem? Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca. Aí a mini biografia. Hermes Rodrigues da Fonseca, nascido em 1863, viveu até 1923. Ele era natural da cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, era gaúcho, tchê. Era sobrinho neto de Manuel Deodoro da Fonseca. Então é por isso que o nome dele leva o nome Fonseca. Seu pai chamava assim, Marechal Hermes Ernesto da Fonseca, que era irmão de Deodoro da Fonseca. Sua mãe, Rita Rodrigues Barbosa da Fonseca. Faleceu no Rio de Janeiro em 1923. Buscando mais informações acerca dele. Ele assumiu a presidência em 1910, sucedendo Nilo Peçanha. Sua eleição marcou o retorno de um militar ao poder após um período de presidentes civis, e seu governo foi notável pela implementação da política de salvação nacional, que visava intervir nos estados e reorganizar a política regional. Em 1910, foi eleito presidente da República. Sua eleição representou o retorno de um militar ao mais alto cargo do país após um período de presidentes civis e foi apoiada por uma aliança de oligarquia estaduais. Seu governo, 1910 a 1914, foi marcado e destacado pelos títulos Política de Salvação Nacional, Revolta da Chibata de 1910, Convênio de Taubaté e criação do Banco do Brasil. Então foi nesse governo aí que o Banco do Brasil foi criado. Esses títulos, eu não vou entrar em detalhes dele, porque o importante aqui, o foco aqui, é levar você o conhecimento dos presidentes e algumas informações a respeito deles, tá? Para que possa te ajudar em provas acadêmicas, em algum trabalho, em alguma informação que você precisa saber. O nono presidente do Brasil foi Venceslau Braz Pereira Gomes. Venceslau Braz Pereira Gomes nasceu em 1868 e viveu até 1966. Nascido em São Caetano da Vargem Grande, hoje para Brasópolis, Minas Gerais. Formou-se em Direito, foi um advogado. Seu pai, José Pereira Gomes, e sua mãe, Isabel Maria da Silva. Ao deixar a presidência, em 1918, Venceslau Braz se aposentou da vida pública
falecendo muitos anos depois, em 1966, aos 98 anos. Eu acredito que esse daí foi o que mais durou em vida aqui na Terra, até mesmo depois de sua vida política. Ele assumiu a presidência em 1914, sucedendo o Marechal Hermes da Fonseca. Seu governo foi marcado por ocorrer durante a Primeira Guerra Mundial, o que gerou desafios econômicos e diplomáticos para o Brasil. Falando em Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que o Brasil teve duas guerras mundiais, participou da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Sua carreira política teve início no município, passando por cargos como promotor, vereador e deputado estadual. Ele se levantou rapidamente na política mineira e federal, sendo deputado federal, presidente do estado de Minas Gerais e, em 1910, vice-presidente da República na chapa de Hermes da Fonseca. Em 1914, foi eleito presidente da República, assumindo o cargo em um cenário internacional turbulento com o início da Primeira Guerra Mundial. Seu governo de 1914 a 1918 foi amplamente influenciado pelo conflito global. Por que global? Porque se tratava de uma guerra mundial. Vários países estavam incluso participando desta guerra. Bom, trazendo aí informações, trazendo aí conhecimentos para vocês do, é, dos presidentes, não vou deixar de trazer para vocês também os conhecimentos sobre a minha primeira obra literária, o livro que escrevi, que tem por título Pequenos Leitores, a Magia da Alfabetização. O Pequeno Leitor, a Magia da Alfabetização é um guia essencial para professores, pais e todos que acompanham crianças na alfabetização. O livro oferece estratégias práticas e eficazes para tornar a leitura e a escrita uma jornada lúdica e significativa. A obra aborda como criar um ambiente de leitura favorável e apresenta atividades divertidas que desenvolvem a consciência fonológica, a compreensão e a expressão escrita. Mais do que um manual técnico, o livro celebra a magia de ver uma criança desvendar as palavras, transformando a alfabetização em uma experiência rica, prazerosa e cheia de descobertas. É um convite para participar ativamente desse processo com os pequenos. Não deixe de adquirir seu exemplar, seu livro, Pequenos Leitores, a Magia da Alfabetização, através do site www.atenaeditora.com.br, atenaeditora.com.br. E no momento eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, deixando meu abraço a todos vocês e tchau!